Fala galera, mais uma semana juntos, falando aí, um pouquinho de Jesus, falando um pouquinho sobre várias coisas legais. Hoje a gente vai estar começando um assunto novo, então vai ser bem legal. A gente vai começar uma série aí de estudos falando sobre a questão de ser alguém para alguém. Vamos começar a falar sobre o valor de uma alma, o valor de uma vida, né? Eu tenho a certeza que todo mundo que se converte, ou que já se converteu, que já tem um tempo de igreja, já ouviu aquele famoso versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, no caso unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantas pessoas já não viram essa frase aí estampada num carro? Já não viram esse versículo, né? Estampado talvez até mesmo num cartaz de uma igreja, talvez num lugar, né? Eu lembro que uma vez eu fui para um determinado lugar, uma cidade bem religiosa, e lá tinham vários adesivos com versículos, né? E um dos que eu mais vi era: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e João 3,16, que é o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Esse lindo versículo que foi tema de filme, que foi tema de livro, que foi tema de debate, que foi tema de várias coisas legais, né? Mas então, sendo esse versículo aí tão famoso, o que será que ele tem para ensinar para a gente, né? A primeira coisa que eu me pergunto quando eu me deparo com esse versículo, né, é a questão do quanto vale uma vida, qual é o valor de uma vida. E às vezes é muito superficial pensar no valor de uma vida se eu não torno essa pergunta pessoal. Então vamos lá, qual é o valor para você, talvez, do seu pai? Qual é o valor que a sua mãe tem para você? Fala, Jean. Qual é o valor que um familiar tem para você? Com certeza é um valor alto, não é um valor baixo, né? Eu acho interessante que às vezes está rolando uma guerra no outro lado do mundo que ninguém está sabendo, e pessoas morrem diariamente e todo mundo está ignorando esse fato. Agora, muito provável, se fosse um parente nosso que estivesse morrendo, a gente ia estar desesperado, né? O que isso mostra? Isso mostra que para nós, né, existem pessoas que têm mais valor do que as outras. Muitas das vezes a gente tem a tendência de favoritar as pessoas. Oi, Jaqueline, bom? Às vezes a gente tem a tendência de favoritar as pessoas que a gente considera importantes e outras não. Mas o problema é que quando eu enxergo a vida, né, numa ótica cristã, quando eu enxergo a vida numa ótica, né, de Cristo, eu entendo que eu tenho que dar importância para as pessoas, não apenas das pessoas que eu gosto, mas sim também daquelas pessoas que eu não gosto, ou até mesmo de pessoas que eu não conheço. Eu lembro que eu estava uma vez em Macaé e que um rapaz ele tinha se jogado de um prédio, ele tinha se matado ali, ele morreu. E aquele corpo ele estava ali no chão, com certeza, né, tinha muito sangue para todo lado, as pessoas taparam o corpo. Mas quantas pessoas que não passaram do lado como se aquilo fosse normal? O mais assustador para mim não foi o fato do cara ter se matado, mas foi que tinha um corpo ali no chão e as pessoas ignoravam. Por quê? Porque aquela pessoa não era importante para elas. E o problema é que quando eu leio a Bíblia, eu vejo ali em João 3,16 que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vejo um Deus que ele não fez seleção. Deus não falou: eu vou mandar Jesus talvez pro Jean, mas não vou mandar pro Kevin, sabe? Eu vou mandar Jesus ali para uma pessoa, mas não para outra. Deus não fez acepção de pessoas. Só que o problema é que muitas das vezes a gente faz. A tendência é o quê? É que a gente entra na nossa rotina, a gente entra ali naquela correria e fala assim: eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu estudo demais, eu estou tão envolvido na minha faculdade, eu estou tão envolvido na minha vida que eu não tenho tempo para poder pensar em outras pessoas. Eu estou tão envolvido com a minha vida que eu não tenho como
destinar um tempo do meu dia para poder desejar alguma coisa boa para uma outra pessoa. Então, é complicado, porque no geral a gente tem, mano Prudentes, no geral a gente tem a tendência a se envolver com aquilo que a gente tem feito na nossa vida e simplesmente ignorar muitas pessoas. Eu acho interessante uma passagem lá em Isaías que fala o seguinte, Isaías 40, do versículo 1 até o 6, que diz o seguinte: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Então o que Deus está falando? Consola. E o que continua falando ali? Encorajam a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o seu trabalho. Então o que Deus está falando? Vai lá consolar o povo. E quando você for consolar, encoraja, dá uma injeção de ânimo. Quando você chegar lá, começa a anunciar. Se você continua lendo o texto ali, vai falar no momento que todos os vales são levantados, que toda a morte, que toda a colina, tudo é retirado. Então o que eu entendo com isso? Eu entendo que o que Deus falou? Isaías, vai consolar o povo, fala para o povo consolar um ao outro. Fala para o povo manter esperança. Fala para o povo se manter firme. Anuncia que há esperança. Anuncia que há um Deus que ama eles. Anuncia que há ali uma preocupação. Anuncia ali que tem esperança. Anuncia ali para aquele povo que a morte vai ser tirada. Que a guerra vai ser tirada. Que os vales vão ser aplanados. O que isso quer dizer? Carregue uma mensagem de esperança. Mas o que Deus falou? Deus falou, consola o povo, mas não consola o seu vizinho. Deus não falou, vai consolar de quem você gosta. Fala, Maurício. Deus não falou, vai consolar uma pessoa que você gosta. Não, Deus falou, vai consolar o povo. Ou seja, consola qualquer pessoa que passar na sua frente. E isso, irmãos, é uma coisa muito importante. É muito importante a gente entender que Deus nos colocou, aqui com um propósito. Eu acho muito interessante que pessoas falam, eu vou para o culto, eu vou me encher da presença de Deus. E a pessoa vai para a igreja, ela se enche da presença de Deus. Ela pula, ela roda, ela grita, ora em línguas, enfim, faz tudo. Todo show acontece. Mas o problema é que parece que ela está vivendo Deus na igreja, e quando ela sai da igreja, aquele Deus que estava derramando aquela unção sobre ela, parece que deixa de existir. E se tem uma coisa que eu aprendo com a Bíblia, é que a unção não é derramada sem propósito. Então, se a unção está sendo derramada sobre a vida de uma pessoa num culto, o que isso quer dizer? Que aquilo que Deus está depositando na vida dela tem uma finalidade. E não é para acabar, não é para sumir, não é para desaparecer no momento que ela sai da igreja. Deus não derrama a glória dele porque não tem nada para fazer. Deus não derrama a glória dele sobre um lugar sem uma finalidade. Eu acho interessante lá em Ezequiel que vai falar que chega um momento em que Deus ele pega e ele derrama da glória dele sobre um determinado lugar, mas teve um condutor para isso. Então o que a gente tem que entender? Nós temos que ser agentes da paz. Nós temos que carregar uma mensagem que não tem que ser destinada para quem a gente ama, mas tem que ser destinada a qualquer pessoa. Seja essa mensagem entregue pela nossa vida, com as nossas atitudes, ou seja ela pregada e anunciada. O que Deus falou em Isaías? Consola o povo, encoraja o povo, anuncia boas novas. O evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Mas o que é importante? Eu tenho que entender que Deus não me chamou para ganhar as pessoas que eu amo. Deus me chamou para ganhar todo mundo. Deus me chamou para ganhar também aquelas pessoas que eu não gosto. Deus me chamou também para eu poder lidar com aquelas pessoas que eu não tenho paciência. E se eu estou sem paciência, a culpa não é da pessoa que está tirando ela. A culpa é minha que eu não estou passando tempo com Deus para poder ter mais fruto do Espírito Santo para aturar aquela pessoa e pregar para ela. Porque o que Paulo fala em Gálatas? O fruto do Espírito é esse. Paz, alegria, vai falar da bondade, da benignidade, da paciência, da longanimidade. Que coisas são essas? Coisas que são fruto de um relacionamento com Deus. Ou seja, se eu não tenho paciência, a culpa não é de quem está tirando ela. A culpa é minha que eu não me relaciono com Deus o suficiente para ter paciência.
E aí o que acontece? A gente tem a tendência de entrar na correria do dia a dia, a gente tem a tendência de culpar e terceirizar os nossos problemas e terceirizar a culpa das coisas e não fazer aquilo que cabe a nós. Porque é muito fácil a gente falar, uma vida custa muito. Mas quantas vezes a gente chora pelas vidas que não têm valor para a gente? Quantas das vezes a gente se importa com as vidas que a gente não tem um apego emocional? Quantas das vezes a gente se envolve de alguma maneira para influenciar uma vida de uma pessoa? Estudos foram feitos uns anos atrás que comprova que se todos os cristãos deixassem de beber uma garrafa de Coca-Cola por mês, daria para sustentar todos os missionários do mundo. Detalhe, só no Brasil. E eu passei uma experiência missionária onde eu não tinha 50 centavos para comprar um sabonete, irmão. Culpa disso foi minha? Talvez em não ter provido recursos, de não ter me planejado, com certeza. Mas quantos missionários que eu conheço que estão no campo que são abandonados pela igreja? Quantas pessoas que não vão para um lugar que são esquecidas? Eu tenho um amigo muito querido que mora em Brasília, que ele pertenceu muitos anos a uma instituição missionária, eles mandaram ele para a África, ele estava lá com 3 filhos, eles abandonaram ele lá. Ele teve que quase que implorar por dinheiro para as pessoas que ele conhecia para conseguir voltar para casa, porque as pessoas abandonaram ele lá com a família. É muito fácil a gente chegar na igreja que a gente não convive com as pessoas e dar um tapinha no ombro de qualquer pessoa e oferecer uma água. Mas a convivência, irmão, é difícil. A gente tem que aprender que a gente tem que ser alguém para alguém. E esse alguém não tem que ser a pessoa que eu amo. Esse alguém tem que ser todo aquele que Jesus ama. E Jesus, irmão, ama a todos. Então, o que eu tenho que entender? Se a minha vida está muito ocupada para estar preocupado com pessoas, então eu estou investindo meu tempo errado. Se eu tenho passado tempo demais investindo meu tempo em coisas que não trazem benefício ao reino de Deus, está errado. Eu acho interessante que chega um momento que no Novo Testamento, eu não lembro se foi Paulo que disse, mas fala que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores do reino de Deus. E um embaixador, ele é literalmente um representante de um reino. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vivo num país que tem um rei. Então, eu vou colocar da seguinte forma. No Brasil, por exemplo, tem uma república, você tem um presidente. Basicamente, funciona da seguinte forma. Um embaixador, quando ele viaja para um lugar ou para um outro país, ele carrega com ele todos os valores e os preceitos do país do qual ele veio. Um exemplo, se aqui na Bélgica a gente prega uma mensagem, qual que é a tendência? O embaixador ele vai para o Brasil, ele vai respeitar a cultura, ele vai respeitar o local, porém ele vai anunciar os preceitos do lugar do qual ele veio. E se ele tiver a oportunidade, até mesmo fazer uma colônia. E colonizar um lugar, enfim, ou criar um ambiente onde aquele reino seja representado naquele lugar. Basicamente, como que funciona? Nós, como embaixadores de Cristo, temos que responsabilidade? Nós temos a responsabilidade de levar o reino de Deus a todo lugar que a gente coloca os nossos pés. E se a gente coloca os nossos pés no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, em todos os lugares que a gente vai, mas a gente não anuncia o amor de Cristo nesses lugares, seja com palavras ou sem palavras, a gente está falhando na nossa missão. Então, já passou do tempo da gente começar a entender quanto que uma vida vale. Se está tendo uma guerra e tem pessoas morrendo, eu tenho que estar orando e chorando por isso. Por quê? Porque essa vida tem valor. Às vezes eu falo, mas não é importante para mim. Mas se eu entendo que o evangelho tem que ser pregado e que eu amo esse evangelho, eu entendo que essa pessoa é importante sim, porque é uma vida. Eu acho interessante que a Bíblia ela valoriza extremamente uma vida. Se você, irmão, se você pregar para uma pessoa e essa pessoa já aceitar Jesus, essa pessoa já conseguir viver o reino, irmão, valeu a pena.
Agora, eu acho uma vergonha quando a gente é cristão e a gente vai para um lugar e as pessoas não veem que nós somos cristãos. Quantas pessoas que não estão há anos numa faculdade, estão há anos numa escola, estão há anos numa empresa e ninguém sabe que o cara é cristão. E muitas das vezes a gente está agindo igual naquele exemplo que eu dei. Para os que chegaram agora, fala pessoal. Mas aquela experiência que eu tive ali em Macaé me marcou. Porque um jovem pulou de um prédio, se matou. E todo mundo que passava em volta simplesmente ignorava o fato de ter uma pessoa morta no chão e prosseguir com a sua vida. E isso, irmão, não condiz com a nossa vida. Isso não condiz com aquilo que a gente prega. É muito fácil falar, eu sou cristão, eu sou de Jesus. E ser crente X9. Igual a Alice falou, agente secreto de Jesus. Ninguém sabe quem o cara é. A gente tem que entender que para a gente começar a entender o valor de uma vida, a gente tem que começar a amar as pessoas sem procurar valores nela. Porque o valor dela é que ela foi feita por Jesus com um propósito. Ela foi feita por Deus com um propósito. Então, irmão, os valores que eu prezo, o que eu busco em pessoas, não tem que ser um fator determinante se eu vou amar uma pessoa, se eu vou pregar para ela ou não. Jean perguntou, e aquelas que são próximas e não damos bola, aquelas que condenamos? É muito triste. É verdade. Eu nunca vou esquecer. Na igreja que eu converti, tinha um rapaz que ele sempre estava bêbado, sempre estava caído na cidade. Todo mundo chamava ele de primo. E todo mundo via a situação daquele rapaz. Ele era um alcoólatra, ele vivia uma vida muito difícil. Uma vida cheia de trauma, cheia de dificuldade, e ninguém ajudava. E todo mundo julgava. Todo mundo olhava para ele, condenava o fato dele estar preso naquele vício e morar na rua. Agora, ninguém se levantou para ajudar ele. Agora, no dia que fez 5 graus, ele morreu na rodoviária de frio, a cidade inteira ficou de luto. Mas aquele luto não valeu de nada. Porque o que adianta você ficar de luto para uma pessoa que morre se enquanto ela está com vida você não faz nada para poder ajudar ela a sair daquela situação? Não valeu de nada. Então, como o Jean falou, a gente não dá bola muitas vezes para pessoas que a gente às vezes até condena. Né? Então a gente tem que entender que nós temos que viver a nossa vida entendendo que nós precisamos salvar aqueles que Deus coloca na nossa vida. Mas não é eu salvar, porque quem convence é o Espírito Santo, mas é eu anunciar para que a semente que está naquela pessoa possa dar fruto. Eu nunca vou esquecer, eu estava no preparatório missionário e Deus me deu uma palavra que até hoje eu carrego ela comigo. Muita gente usa desculpa, né? A tendência é a gente terceirizar os problemas. Presta atenção nessa palavra que eu me agarrei nisso e de verdade, eu tenho certeza que vai ser legal para vocês. Eu estava estudando sobre a parábola do semeador. E a parábola do semeador diz o seguinte, Jesus falando ali para os discípulos e para as pessoas falou o seguinte, e eis que o semeador saiu a semear. E aí no caso ele pregou sobre, ele semeou sobre 4 terrenos, 4 solos. Primeiro, um terreno, eu não vou falar a ordem que eu não lembro, mas eu vou falar os 4. Primeiro, um terreno fértil, ou seja, ele chegou numa terra apropriada para a semente, plantou ela e deixou lá. Depois ele andou por um caminho, e nesse caminho que ele estava andando, ele jogou essa semente também. Mas o que aconteceu? Essa semente morreu, porque a semente foi pisoteada pelas pessoas que passavam por aquele caminho. Depois o semeador, ele jogou a semente entre os espinhos. E o que aconteceu? A semente ficou sufocada. E pelo fato dela estar sufocada, fez com que ela não desse fruto. E por fim, a semente também caiu ali entre as pedras, entre os pedregulhos. E ela não conseguiu crescer. Por quê? Porque ela estava num lugar que não era propício para ela. E, obviamente, aquela parte boa deu fruto. Eu gosto muito de dividir isso em porcentagem. Pensa só, se esses 4 terrenos representam 100%, a gente tem 25% para cada um. Então, o que eu posso entender? Eu posso entender que de 100%, 75% não deu fruto e 25% deu fruto.
E eu lembro uma vez um pastor pregando que falou o seguinte: irmão, a sua vida toda você vai pregar para muitas pessoas, mas de todas as pessoas que você vai pregar, 75% vai passar batido, eles não vai gerar efeito nenhum. Porém, vai ter 25% que vai entender o evangelho. Só que as pessoas, elas colocam o foco dela em quê? Ah, a semente morreu. E descarta ela. Só que sabe o que as pessoas esquecem? É que o mesmo Jesus que fala que a semente morreu naquele terreno impróprio, também fala que se a semente não morrer, ela não dá fruto. E me fala uma coisa, irmão. O que vai acontecer, no máximo, se a semente estiver no terreno impróprio? É simples. Ela vai morrer. Mas se ela não morrer, irmão, ela não vai dar fruto. Fala, Samuel. Então, se essa semente não morrer, não vai gerar resultado. Então, o que eu entendo? Se é o Espírito Santo que convence o homem do juízo do pecado, eu tenho que pregar. Porque uma hora o Espírito Santo vai preparar aquele terreno e aquela semente morta vai dar fruto. Então, eu não tenho que olhar para os terrenos inférteis e para as pessoas que eu considero que não têm valor e descartar elas como se elas não tivessem direito à salvação, ou esquecer aquelas pessoas como se elas não tivessem jeito. Muita gente fala, aquele cara não tem jeito. Sabe quem que não tem jeito? Sou eu, se eu negligencio o chamado de Deus para a minha vida e negligencio aquilo que Deus tem me dado a oportunidade de fazer. Quando as pessoas falam, aquela pessoa é um caso perdido. Não existe caso perdido. Você quer saber o que é um caso perdido? Sou eu ignorar o chamado que Deus colocou sobre a minha vida e deixar de pregar para aquela pessoa que está precisando. Porque eu estou me fazendo réu da cruz de Cristo. Pedro fala, aquele que conhece o Evangelho, mas não vive ele, era melhor que nem tivesse conhecido a Jesus. Que nem tivesse conhecido a Cristo. Então não fala, irmão, que uma pessoa não tem jeito. Muitas das vezes, é como Paulo fala. E muitos têm, lá em Filipenses 3, acho que lá no 18 fala isso, e muitos têm feito de si mesmo inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque têm alimentado o próprio ventre. Agora vamos aplicar isso. Sabe como que eu alimento meu ventre? É simples. É dizendo, essa pessoa não tem jeito, eu não vou pregar para ela. E você olha para um cara que tem recursos financeiros, uma pessoa que tem uma possibilidade de ser uma pessoa boa, e você fala, vou pregar para aquela ali. Sabe o que você está fazendo? Acepção de pessoas. Pecado. Então, como o Jean acabou de falar, todas as vidas têm valor. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não veio para libertar os bons, porque não existe bom. A verdade veio para libertar aqueles que precisam. E se você entende que você precisa, então você está no caminho certo. Sabe por que a Bíblia fala que o forte ele é forte quando ele está fraco? É simples. Porque se eu estou forte, eu não preciso de Deus. Agora, se eu estou fraco, é só Ele para me ajudar para poder continuar. E aí, queridão, se eu tiver que viver da força de Deus, aí eu vivo de verdade no sobrenatural. Então entenda, todas as vidas têm valor. Não existe caso perdido, mas existe chamado negligenciado. Não permita que o fogo se apague, como o Jean acabou de colocar a chama. Entenda que nós temos uma responsabilidade e a gente não pode negligenciar isso. Paz, pastor Elber. Então, eu quero convidar vocês para uma coisa muito legal. Vamos colocar isso em prática. Paz, pastor José. Vamos colocar isso em prática. Pensa em alguma pessoa que você já conheceu, que você conhece e você fala, até hoje eu acreditei que essa pessoa não tinha jeito, e ora por ela. Pensa naquela pessoa que você fala, essa pessoa, misericórdia, só o sangue do Cordeiro. Pensa nessa pessoa e começa a orar por ela. Porque é muito fácil, irmão, eu começar a julgar e falar assim, essa pessoa não tem jeito. Mas eu deixar de fazer aquilo que Deus me deu oportunidade de fazer.
Então, se Deus te deu tempo de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho, faça. Faça porque, por enquanto, a gente ainda tem tempo. Só que Jesus também disse o quê? Lá em Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Das duas, uma. A gente não sabe quando Jesus vai vir. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Mas para aqueles que morrem e que partem, né, para o Senhor, ou que partem para uma outra, para essas pessoas o Senhor já voltou. Então, independentemente de Jesus voltar hoje ou amanhã, para muitas pessoas o Senhor já está voltando. Então, entenda, nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos. Você tem que aproveitar o tempo que você tem. Faça algo que vale a pena. Uma vez eu estava vendo uma ministração de uma igreja e teve um pastor que ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou o seguinte: irmãos, eu pastoreei uma igreja que tinha um ministério de louvor. E todo mundo fazia tudo com desmazelo. Ninguém cuidava dos instrumentos, ninguém cuidava do som. E um dia, eu cheguei para o ministério e ofereci um salário para eles poderem cuidar. E quando eu falei que eu ia pagar, todos eles se propuseram a cuidar do ministério, de limpar a igreja e de fazer até aquilo que antes nem pensava. Sabe o que isso mostra? É que muitas pessoas não fazem as coisas porque não estão tendo benefício próprio naquilo. Muitas das vezes a gente não faz as coisas para Deus porque a gente não está sendo pago para isso. E se a gente vive a nossa vida desse jeito, nossa perspectiva está errada. A gente não tem que olhar querendo benefícios. No fim, irmão, vai chegar um dia em que eu vou partir. Que a gente vai passar. Vai chegar um dia que a gente não vai estar mais aqui. Os nossos filhos vão continuar com tudo até Jesus voltar. E a pergunta é, o que a gente fez que valeu a pena? A casa que a gente constrói, um dia, um jovem vai comprar e vai destruir para fazer outra. Mas aquela vida que eu deixei de pregar que morreu, vai passar a eternidade dela no inferno. Então não invista o seu tempo em coisas temporárias, mas invista o seu tempo naquilo que é eterno. Ah, mas eu não consigo investir em algo eterno estando na terra. Opa! Jesus falou, a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Então a vida eterna não começa quando você morre. A vida eterna começa quando você começa a viver uma vida em Deus. Então se você consegue viver uma vida eterna estando aqui na terra, acredite, você consegue investir na eternidade de pessoas. Não seja egoísta. Não perca o seu tempo. A gente precisa de um teto para viver? Claro. A gente precisa de um trabalho? Claro. A gente precisa de muitas coisas? Sim. Mas a gente não pode esquecer de investir naquilo que é eterno. Jesus não morreu para eu poder pregar com a minha arrogância. Jesus morreu para poder alcançar muitos. E outra, ele fez muito mais além daquilo que era possível. Então, vamos fazer esse desafio. Você na sua casa, pensa numa pessoa, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na escola, seja um amigo. Pensa naquela pessoa que você fala. Todo mundo fala que essa pessoa não tem jeito. Ora por essa pessoa e declara, essa pessoa tem jeito sim. Ah, Kevin, mas eu não tenho paciência com essa pessoa. Então invista mais tempo com Deus para você ter fruto do Espírito para ter paciência. Ah, Kevin, mas eu não tenho tempo. Reveja suas prioridades. Ah, Kevin, mas eu não tenho paz. Colossenses capítulo 1, versículo 19. A paz foi selada pelo sacrifício do Cordeiro. Não existe paz senão em Jesus Cristo.
Então você precisa de paz, queridão. Busca mais a Deus. Mas não busca artifício para justificar a nossa incompetência de poder exercer o chamado que Deus nos deu. Invista o seu tempo no que é eterno. Se você não tem o fruto do Espírito, invista tempo com Deus que você vai passar a ter. E talvez a única coisa que falta para você ganhar a pessoa para Jesus, que todo mundo fala que não tem jeito, é você se posicionar e passar um tempo com Deus. É você investir a tua vida com Ele. Para a gente encerrar, porque eu sei que a gente já está aqui um bom tempo. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, fala uma coisa muito legal. Porém tu, quando entrar no seu quarto, fecha a porta. Você vai orar ali ao teu pai. E o teu pai, que está em secreto, vai te recompensar. Eu acho muito legal que as pessoas olham para esse versículo e falam: se eu orar a Deus, eu vou ter recompensa. Mas eu quero te falar uma coisa. Essa palavra recompensa no grego, ela tem um outro significado. A palavra recompensa é o terceiro significado dela. Mas se você pega o originalzinho no grego ali bonitinho, você vê que a raiz primária não está falando de recompensa, mas está falando de restituição. Se você faz a transliteração do grego, o versículo fica assim: porém tu, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora o teu pai, e o teu pai que te vem em secreto, ele vai te restituir. Agora minha pergunta para você é: o que você acha que Deus vai te restituir? E o mais lindo é que quando você pesquisa essa palavra restituir no grego e você pega a raiz, você vê que está falando da essência que foi perdida no Éden. Adão veio e ele perdeu a presença de Deus. Ele perdeu o benefício do relacionamento com Deus. E condenou toda uma geração, condenou todo um povo. E Jesus está falando o seguinte: meu irmão, se você buscar o Senhor no teu quarto em secreto, Deus vai te restituir tudo aquilo que Adão jogou fora. E sabe o que Adão jogou fora? A intimidade com Deus. E sabe o que Deus restitui na intimidade? São todas as coisas que te afastam do propósito dele. São todas as coisas que te afastam da cruz de Cristo. São todas as coisas que estão ali para tentar acabar com você. Então se aproxima de Deus. Busca o Senhor. E aproveita enquanto você tem tempo. Não se esqueça. Às vezes o que falta para uma pessoa que você fala que não tem jeito de se converter é, na verdade, você passar mais tempo com Deus. Então eu quero repetir a pergunta do começo. Qual é o valor de uma vida? Qual é o valor de uma vida? Pensa nessa pessoa. Ora por ela. Coloca ela como um propósito de verdade. Começa a orar por essa pessoa como se fosse o teu pai. Começa a orar por essa pessoa que você fala que não tem jeito, como se fosse o teu irmão ou o teu filho. Porque é assim que tem que ser. A gente tem que se importar com aqueles, porque Jesus se importou com ele também. E não se importar com aqueles que só a gente acha importante. Semana que vem a gente vai continuar esse assunto. Na próxima terça-feira, no mesmo horário. Então eu espero que você esteja aqui comigo de novo. Vamos só fazer uma pequena oração aqui e não fica de fora. E eu tenho certeza que se você verdadeiramente buscar e se colocar na brecha por essa pessoa, que essa pessoa vai conhecer a Jesus. Amém? Oremos então. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo seu amor. Toma a nossa vida em suas mãos e abençoa, Pai, cada pessoa que entrou nessa live e que está aqui com a gente. Toma a nossa vida em suas mãos e nos aproxime, Pai, cada dia mais do Senhor. E nos revela, Pai, o que está faltando para que as pessoas possam te conhecer. E para que a gente verdadeiramente possa ser um embaixador do Evangelho onde quer que a gente esteja. A gente te ama, Jesus. E a gente entrega nas tuas mãos todas as pessoas que a gente um dia já ousou falar que não tem jeito. E a gente envergonhou o Evangelho com isso. Porque existe jeito sim. Nos abençoe, nos dê uma ótima tarde ou noite, dependendo de onde cada um estiver. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe e até semana que vem. Abraço.